Olá, amigos. Aqui estamos com mais um Momento Redenção, enquanto aguardamos a oportunidade de podermos retornar ao convívio fraterno na nossa casa, como sempre fizemos ao longo dos anos. E hoje com o tema Anjos e Demônios. A questão dos anjos e dos demônios sempre esteve presente no pensamento humano, sempre despertou interesse e até controvérsias. Duas vertentes de pensamento abordam esse tema. Uma é a dos que não acreditam num nem no outro, nem em anjos nem em demônios. Negam a existência de ambos, consideram ficções, alegorias criadas pelos homens, algo fantasioso e totalmente divorciado da realidade. Uma outra vertente crê na existência dos anjos e dos demônios, os anjos como seres superiores à humanidade, dotados desde a criação de toda a perfeição, de todo o conhecimento, e servem como intermediários entre Deus e os homens para auxiliá-los. Os demônios seriam seres inferiores, criados e destinados desde o início para a prática do mal. Existem para levar aos homens dores e sofrimentos e para influenciá-los no caminho do mal. Esta última vertente é o pensamento adotado pela maioria das religiões, inclusive as de origem cristã. O Espiritismo apresenta uma nova visão sobre esse tema. Demonstra que, de fato, existem seres com as características atribuídas a uns e a outros, mas modifica os conceitos até então ensinados a respeito. Não se utiliza desses termos, o termo anjo e o termo demônio, para não se confundir com a crença comum que vem atravessando os tempos. Kardec abordou o tema em O Livro dos Espíritos, inicialmente, e com maior profundidade no livro O Céu e o Inferno, fazendo uma abordagem filosófica acerca do assunto. Explica Kardec que a crença nos anjos faz parte do ensinamento das religiões tradicionais, inclusive as cristãs, como aliás dissemos. Faz parte, por exemplo, dos dogmas da Igreja. É uma questão de fé e, como todo dogma, não admite questionamento. Em sua maioria, ensinam as religiões que os anjos, desde a sua criação, são seres puramente espirituais, superiores aos homens. São criaturas privilegiadas, criadas perfeitas, estando nessa condição desde o início de suas existências, e para sempre assim serão. São votados desde o início à felicidade suprema, dotados de todas as virtudes e de todo o conhecimento possível. Kardec então refuta essa concepção, adotada majoritariamente pelo sistema religioso, demonstrando que, se admitirmos a existência de seres criados desde o começo com essas características, seriam a negação da justiça de Deus. Deus os teria criados especiais, privilegiados, isentos de qualquer trabalho, de qualquer esforço para chegarem a essa condição, e que gozariam então da eterna felicidade sem nada terem feito para conquistá-la. Enquanto isso, a maioria das criaturas menos favorecidas, menos privilegiadas, somente poderia alcançar a perfeição e a felicidade
após uma longa caminhada evolutiva, através de um esforço e de um trabalho para alcançar esta condição. Somente após passarem por provas e expiações e se depurarem gradativamente, a maioria das criaturas alcançaria então o chamado reino dos céus. Os anjos, por sua vez, o alcançaram sem nada fazerem para isso, segundo essas concepções. Diante desse entendimento, incompatível com a justiça divina, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 128 de O Livro dos Espíritos, se os seres que chamamos anjos formam uma categoria especial, de natureza diferente da natureza dos outros espíritos. E a resposta é que não. Eles são espíritos puros, mas que se acham nesta condição, no mais alto grau da escala evolutiva, e reúnem todas as perfeições possíveis. Então, os seres chamados anjos não são de uma categoria especial, não são de natureza diferente, criados já perfeitos. São iguais a todos nós, a todas as criaturas que saem da criação. O que os distingue é que já alcançaram a destinação para a qual todos são criados, que é a mesma, reservada a todos indistintamente, que é a perfeição e a felicidade completa e definitiva. Ou seja, a diferença entre os chamados anjos e nós que estamos a caminho, aí na luta, em busca da perfeição, é que eles já concluíram sua evolução e se encontram no seu estado definitivo. É uma diferença, a diferença é apenas no grau de evolução em que se encontram. Enquanto nós nos encontramos a caminho, em aperfeiçoamento, os anjos já são espíritos puros, aqueles que Kardec se refere na escala espírita apresentada nas questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos, primeira ordem de espíritos. Em seguida, Kardec pergunta se para realizar o progresso necessário a chegarem à categoria de anjos, eles percorreram todos os graus da escala evolutiva. E a resposta é que sim, percorreram todos os graus. Uns chegaram mais rápido, melhor dizendo. Outros gastaram mais tempo para chegarem à perfeição. Então, sendo seres comuns, os anjos realizaram sua evolução cumprindo as mesmas etapas a que todos se submetem para chegar até a perfeição. Pouco a pouco, eles adquiriram o conhecimento e as virtudes necessárias a essa condição. Eles próprios, com trabalho, com esforço, se melhoraram e passaram da ordem em que se encontravam para outra mais elevada, gradativamente, até alcançarem a última etapa, que é a condição de espíritos puros, ou anjos, como são mais comumente chamados. Então, ninguém está isento desse trabalho de aperfeiçoamento. Para chegarem à sua destinação, todos têm que realizar esse trabalho, cumprir, passar por essa escala evolutiva. Usando o livre-arbítrio de que todos somos dotados desde a criação, os chamados anjos também passaram por provas e expiações, como todos nós estamos nos submetendo no momento. Uns mais rapidamente, submissos à lei de Deus, chegaram mais depressa à meta que buscavam. Outros chegaram a essa condição por caminhos mais difíceis, mais tortuosos,
e, em consequência, levaram um tempo mais longo. É assim que, sendo a lei a mesma para todas as criaturas, os chamados anjos não são exceção. São, sim, resultado de suas próprias obras. Como fez Jesus, o único que conhecemos aqui na Terra nesta condição. Jesus também cumpriu uma trajetória evolutiva. Nós não conhecemos o histórico espiritual de Jesus, como ele chegou a essa condição de espírito puro, espírito notável que todos hoje conhecemos. Certamente não foi aqui na Terra, foi em outro planeta, porque quando a Terra foi formada, segundo noticia Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus já era um espírito puro. Ele é que comandou a falange de espíritos, de engenheiros siderais, que manipularam a matéria cósmica que se encontrava disseminada no espaço para formarem a Terra. Então, Jesus também não é um ser privilegiado, como como o tradicionalismo religioso ensina. Ele não foi criado já puro, perfeito, sem nunca ter cometido qualquer equívoco. Não, ele passou pelas mesmas dificuldades que nós estamos atravessando. Tanto que ele ensinou, deixou o ensinamento: eu venci o mundo. Quer dizer, ele venceu também as dificuldades que são opostas ao nosso crescimento. Mas quais as características desses espíritos denominados anjos? Onde eles vivem? Como vivem? O que fazem? Encontrando-se os anjos na ordem dos espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima possível a uma criatura, tendo percorrido todos os graus anteriores, como nós já dissemos, da escala evolutiva, não tem mais por que sofrer provas nem expiações, ou seja, não necessitam mais passar pelo ciclo das reencarnações sucessivas. Podem até reencarnar, porém somente em grandes missões, missões que lhes são atribuídas por Deus, como o fez Jesus quando esteve aqui na Terra, sendo o espírito puro, há mais de 4 bilhões e meio de anos, como dissemos, né? Ainda antes da formação da Terra. Ele aqui reencarnou pela primeira vez em missão divina, a fim de trazer a boa nova, com novos conceitos acerca das leis de Deus, ensinando a lei do amor, ensinando o Evangelho. Outra característica dos anjos é que, tendo chegado a essa condição, nenhuma influência mais eles sofrem da matéria. Toda a sua existência é de natureza puramente espiritual. Sua superioridade intelectual e moral em relação ao restante da humanidade, ela é absoluta. Eles formam uma classe única. Não há diferença entre eles, pois dois seres perfeitos não comportam diferenças entre si. A perfeição não comporta diferenças, né? São mensageiros e ministros de Deus, executando as suas ordens. Executam as tarefas que lhes são destinadas para a manutenção da harmonia do universo. Auxiliam os espíritos das ordens inferiores no seu esforço de aperfeiçoamento, assistindo-os nas suas aflições e os influenciando para a prática do bem. Participam também da formação de novos mundos, porque a criação ela não para, né? A criação ela é interminável, como Jesus o fez em relação à Terra, como dissemos já. E quanto à felicidade de que desfrutam os anjos, em que consiste essa felicidade? Todas as tarefas a que nós nos referimos
para eles, representam a felicidade. A felicidade desses espíritos, conhecidos como anjos, não é como sugerem imagens criadas por obras de arte, por pintores famosos, como seres alados de asas, contemplando eternamente o Criador e sem qualquer tipo de ocupação. Seria uma vida de eterna inutilidade, um suplício, na verdade, em vez de prêmio pela perfeição alcançada. A ociosidade definitiva e permanente, na verdade, ela é um castigo, né? Ela não é um beneplácito. Então, se os anjos vivessem dessa maneira, como ensinam muitas tendências religiosas, eles estariam, na verdade, sendo punidos por terem alcançado a perfeição. Não, a felicidade para eles é continuarem sendo úteis, continuarem contribuindo com o processo de criação, executando as tarefas que lhes são determinadas por ordem divina. E onde eles vivem? Os anjos vivem em regiões celestiais do mundo espiritual. São o céu, como comumente se denominam, as regiões onde se encontram espíritos inteiramente depurados. Os espíritos se reúnem no mundo extrafísico atraídos por afinidade, por uma identidade de proposta de vida, de pensamentos, de sentimentos. Não se trata esse céu, essa região onde os anjos vivem, de uma região delimitada, com fronteiras ou limites, como se fosse um país ou uma cidade. O céu e os anjos podem estar em toda parte do universo. Eles se encontram onde quer que esses espíritos habitem. No mundo espiritual, como já dissemos, a reunião dos espíritos se dá por sintonia. E os anjos, como são espíritos já perfeitos, não havendo distinção entre eles, como dissemos, eles se atraem para uma determinada região do mundo espiritual, que comumente se chama céu, mas que pode se encontrar em qualquer lugar. Não é uma região delimitada, uma região definitiva. Eles formam agrupamentos, formam famílias, onde gozam da felicidade que a perfeição alcançada lhes proporciona. Então essa, em resumo, é a visão que o Espiritismo ensina acerca desses seres chamados comumente de anjos. E quanto aos demônios? Existem, de fato, demônios, como comumente se acredita? Kardec começa explicando que o termo demônio, originalmente, não implicava a ideia de um espírito mau, um espírito que existe para fazer o mal ao homem. O termo vem do grego daimon e significava um ser, uma inteligência, ou seja, um espírito. Aplicava-se tanto a espíritos bons como a espíritos maus, indistintamente. É conhecida, a propósito, a história de Sócrates, que ouvia desde criança uma voz que conversava com ele. Seus discípulos, que se encarregaram de propagar suas ideias, diziam que essa voz vinha de um daimon, ou seja, vinha de uma inteligência invisível. Esse daimon lhe transmitia mensagens e ensinamentos. Era, portanto, um espírito bom, que nada tinha a ver com a concepção de demônio que hoje se conhece. Então, o termo designava um espírito como qualquer outro, né? Com o tempo, contudo, esse termo adquiriu
a acepção atual, que chegou aos dias de hoje, e passou a ser entendido como seres essencialmente maus, seres devotados à prática do mal e a influenciarem os homens ao caminho do erro. Como surgiu então essa crença nos demônios como um ser destinado definitivamente à prática do mal? Kardec explica que o homem sempre teve a crença num poder superior do bem. E foi assim que apareceu a figura dos anjos. Como vimos, né, não podemos, os anjos, eles simbolizam, personificam o bem. Não podendo, contudo, admitir que o mal derivasse de Deus, nem desses anjos, concluiu-se pela existência de um outro poder, um poder destinado à prática do mal, que seria rival do poder do bem. E a esse poder se passou então a atribuir tudo que de ruim acontecia ao homem. As enfermidades, as pandemias, os grandes cataclismos, os grandes desastres de natureza física, passou-se a atribuir como obra desse poder do mal, desse demônio. E para personificar esse poder do mal, criou-se então a figura de Satanás, que seria um ser maligno, um demônio, simboliza o demônio, que luta de igual por igual com Deus, com o objetivo único de contrariar os seus desígnios, de desfazer a sua obra. Assim, tanto a alegoria dos anjos como a alegoria dos demônios resultam da necessidade de se criar imagens para impressionar os homens. Eram homens ainda incultos, difíceis, de trato difícil, e era preciso impor algum respeito às leis de Deus. Os anjos seriam então personificação do bem, com asas, com símbolos de pureza, e os demônios seriam a personificação do mal, com chifres, garras e com características animalescas. Então, tendo em vista essa crença, Kardec pergunta na questão 131 do Livro dos Espíritos se existem demônios de fato, no sentido comum que essa palavra tomou, e obtém como resposta dos espíritos: se houvessem demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, perguntam os espíritos, criando seres infelizes, eternamente voltados à prática do mal? Então, os espíritos ensinam que a existência de demônios, como comumente se acredita, como é a crença comum, ela é inverídica. Se existissem, eles teriam que ser necessariamente obras de Deus, como tudo que existe no universo. Deus é o único Criador. Mas sendo Deus infinitamente justo e bom, ele não poderia ter criado os seres predispostos ao mal por sua própria natureza para sempre, desde o momento da criação. Não haveria também justiça nem bondade se os condenassem a permanecerem nesta condição para sempre, sem lhes dar oportunidade de se melhorarem. Isso é ilógico, é contraditório e seria a negação de dois atributos essenciais do Criador: a justiça e a bondade. Algumas correntes defendem a existência dos demônios, apesar dessas contradições,
alegando que eles não teriam sido criados por Deus. Kardec então pergunta: se não foram criados por Deus, como poderiam ter surgido? Quem os criou? E os defensores desse pensamento criaram duas hipóteses para justificar a criação dos demônios. A primeira é que eles seriam seres incriados, ou seja, não teriam sido criados, existiriam como Deus desde sempre. Neste caso, então, a conclusão é que eles seriam uma potência soberana, uma potência criadora, como o próprio Deus, concorrendo então com ele em todo o universo. Não estariam sujeitos às suas leis, pois não seriam suas criaturas. Uma outra hipótese defende que os demônios teriam sido criados por uma outra inteligência que não Deus. Conclusão: teríamos então duas potências soberanas, duas potências criadoras do universo: Deus e essa potência criadora dos demônios. Concorreriam então ambas, uma com a outra, podendo uma desfazer o que a outra fez. A consequência é que o universo se tornaria um caos, não um cosmo, essa organização infalível que nós conhecemos. Deus, então, não seria a inteligência suprema, a inteligência soberana, nem o Criador de todas as coisas. A Igreja apresenta uma outra hipótese, que seria uma hipótese que é oficial, porque resulta de um de seus concílios, que explica que Deus não criou os demônios perversos, não criou os demônios maus, destinados eternamente à prática do mal. Eles teriam sido criados perfeitos, anjos, e destinados ao bem. Mas uma parte desses anjos se degenerou, deixaram-se levar pelo orgulho, pela ambição e se insurgiram contra os desígnios de Deus. Eles tinham a ambição de serem mais poderosos que Deus e se rebelaram contra ele. Kardec são aqueles chamados anjos decaídos, né? Kardec refuta essa doutrina mostrando que se os demônios foram criados por Deus como anjos, eles não poderiam se degenerar. Se assim acontecesse, Deus teria falhado na criação. E nós sabemos que Deus é infalível, ele é a inteligência suprema, soberana, não falha na criação, nem na criação das coisas, nem das leis que ele estabelece. Então, também é uma hipótese absolutamente inconcebível, né? Deus ter criado seres como anjos e esses seres terem se degenerado e se tornados demônios. Ou seja, Deus teria falhado na obra da criação. Mas, então, diferente do que ensinam essas correntes, né, essas hipóteses, essas correntes de pensamento, o Espiritismo mostra que os demônios, eles são seres que se encontram em estado de inferioridade, mas que esse estado é apenas uma condição transitória, porque a nossa destinação, por determinação divina, é a perfeição. E esses que hoje perseveram no mal, que têm as características dos chamados demônios, um dia eles terão vencido essas dificuldades e também serão perfeitos, como todos nós. O Espiritismo não utiliza essa expressão, demônio, para não dar a ideia de uma criação à parte do gênero humano, como a crença comum
ensina. Então, explica que como seres de natureza que hoje se encontram de natureza perversa, eles não são incapazes de realizar qualquer progresso no sentido do bem. Como nós dissemos, um dia eles vencerão essa dificuldade e se tornarão espíritos depurados, como todos nós um dia também chegaremos a essa condição. É claro que a trajetória desses espíritos será mais difícil, será um caminho mais tortuoso, cheio de espinhos, porque eles se desviaram do bem. Então, eles terão que retornar ao caminho do bem por via de sofrimento. Passarão pelas provas, pelas expiações, até se regenerarem, mas não são destinados a permanecerem definitivamente nesta condição. Então, concluindo, hoje, com a evolução da humanidade, já não se admite, já não é fácil a aceitação dessas crenças, né? Essas figuras alegóricas já não são mais aceitas cegamente, como eram antigamente. Tiveram até a sua finalidade, né, se foram úteis num determinado momento, em que a humanidade era ainda muito atrasada, tanto no campo do intelecto como no campo da moralidade. Mas a humanidade evoluiu, né? A lei de progresso, ela é um determinismo divino. Tudo evolui, os seres e os planetas. Então, naquela época, na época em que foram criadas essas alegorias, tiveram a sua utilidade. Mas hoje é preciso explicações, o homem exige, né, explicações mais claras, mais racionais, para poder acreditar e para poder sustentar a sua fé. Então, a concepção que o Espiritismo nos traz acerca dos chamados anjos e demônios, como seres comuns, como todos, os anjos como seres que atingiram a perfeição, os demônios como seres ainda imperfeitos, mas que um dia serão impulsionados pela lei do progresso a também se aperfeiçoarem, é uma concepção muito mais compatível com o atual estágio em que se encontra a humanidade. É uma concepção mais coerente com a bondade, com a justiça e com a misericórdia de Deus. Então, é isso que tínhamos sobre o tema. Esperamos que esse estudo seja proveitoso para todos. Agradecemos a atenção, a companhia durante esses momentos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.